Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema crescimento em tempos difíceis. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 17, versículo 1, que diz assim: Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, ele disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que a sua vida vai dar certo. Esta é uma maneira de afirmarmos que você não pode optar pelo fracasso. A grande conquista é sermos tudo o que Deus quer que sejamos. Quando a vida de alguém não é o que deveria ser, a obra de Deus não está completa. Mas o nosso Senhor não é um Deus de obras inacabadas. A obra-prima da construção de Deus se completa quando alcançamos todo o nosso potencial em Cristo. Quando nos tornamos tudo o que Ele projetou para que fôssemos. Então, podemos afirmar que a nossa vida deu certo. É óbvio que isto é um processo. Mas precisamos ter a certeza de que estamos de fato tendo um crescimento contínuo. Na realidade, a maioria das pessoas espera muito da vida, mas normalmente não planeja. Trabalha pouquíssimo ou quase nada por aquilo que deseja conquistar. Ou, quando trabalha com afinco, este não produz resultados, porque o esforço sem o planejamento e sem avaliações constantes produz perdas. Não importa quanto tempo você levará para planejar como a sua vida dará certo. O importante é que diariamente você planeje e dê passos edificadores, como parte de um processo construtivo. Os resultados positivos serão notórios e vão incentivá-lo a uma caminhada firme e contínua rumo aos seus ideais. Será que já crescemos o suficiente para alcançarmos a estatura esperada por nosso Pai amado? Será que já somos tudo o que Deus almejou que fôssemos? Ou existe algo mais a alcançar? Às vezes, acomodamo-nos por sabermos que a nossa vida está nas mãos de Deus e imaginarmos que o crescimento ocorrerá automaticamente e tudo dará certo. Omitimos-nos porque achamos que as coisas boas da vida acontecerão milagrosamente e esquecemos-nos de que a omissão é um diploma do fracasso, principalmente se o que deixamos de fazer for muito mais importante do que tudo o que estamos fazendo. Aliás, se o que estamos fazendo não produzir crescimento, não chegaremos a lugar algum. Periodicamente, é preciso fazer avaliações sobre o nosso crescimento em cada área: espiritual, intelectual, emocional, profissional, para verificar se estamos ou não atingindo nossas metas e as metas propostas por Deus em sua palavra. É preciso sair da acomodação. A vida de Abrão em Ur dos Caldeus parecia estar dando certo. Ele tinha uma boa esposa, bons amigos, bens materiais, vivia em uma cidade com boa infraestrutura para a época. Mas Abrão estava desanimado, porque não tinha herdeiros. Ele não sabia, mas ainda não era quem Deus queria que ele fosse. Então, o Criador se revelou a Abrão como o único Deus. Ele fez promessas condicionadas à sua obediência. Para que a vida de Abrão desse certo, ele teria que sair da acomodação e dar provas a Deus de que cria realmente nele. Devia reconhecer o Eterno como Todo-Poderoso, obedecer a sua ordem de deixar Ur e a sua parentela, seguindo com Sara a terra que ele ainda lhe mostraria.
Devia andar na presença do Senhor e ser perfeito. Deus queria que Abrão fosse abençoado e também um abençoador. Queria que Abrão, em hebraico, pai exaltado, fosse transformado em um Abraão, pai de multidões de nações. Deus queria que a vida de Abraão desse certo, que dele saíssem nações, reis de povos. Talvez você ainda nem esteja consciente disso, mas pode ainda não ser a pessoa que Deus deseja que você seja. O melhor de Deus ainda está por vir. A sua vida pode ser melhor ainda. É óbvio que cada pessoa tem uma estrutura, uma expectativa e um ritmo de crescimento. Mas normalmente, quando questionamos alguém quanto à sua passividade e o cobramos no sentido de ter certas atitudes que vão melhorar a sua vida, a pessoa usa as dificuldades como desculpa para postergar qualquer iniciativa sua para trabalhar em prol dos seus projetos pessoais, profissionais ou ministeriais. A mais terrível barreira a ser vencida é a crença de que haverá, no futuro qualquer, tempos menos difíceis. Afinal, quando foi mais fácil viver? Acho que nunca. E as coisas tendem a ficar cada dia mais complicadas. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta, revelou a Timóteo que os últimos dias seriam os mais difíceis. Mesmo assim, os cristãos deveriam seguir o exemplo de Jesus, perseverando em obedecer a Deus e em cumprir a sua missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. Quando criança, Jesus foi levado por seus pais para o Egito, a fim de escapar da morte decretada para os meninos judeus com até 2 anos de idade. Depois que Herodes o Grande morreu, Jesus retornou com sua família para Nazaré e também para a sua vida. Jesus nasceu e viveu em um tempo de terríveis complicações políticas, que, aliás, perdura até hoje. Mas isso não impediu seu crescimento, nem o cumprimento da sua missão. Ele superou abandonos, traições, difamações, desprezos, cresceu e cumpriu a vontade do Pai. E como Jesus, precisamos querer pagar o preço para que a nossa vida dê certo. Deus não criou o homem e deu-lhe a vida para ele ser um fracasso. O homem foi criado para crescer e ter sucesso em todos os aspectos da sua vida. Porém, nem todos têm as atitudes que os levarão à vitória. Existem aqueles que fazem tudo o que não deveriam fazer, os que almejam boas coisas, mas não fazem nada para conquistar os seus objetivos, e os que decidiram trabalhar com afinco para realizar o seu projeto de vida. Certamente, os bem-sucedidos serão esses últimos. Nós temos 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, o das pessoas que fazem tudo o que não deveriam fazer. E este grupo coopera voluntariosamente com o fracasso, confabula com as artimanhas do insucesso e trama contra a própria existência, articulando para que a própria vida dê errado. As pessoas desse grupo costumam culpar os tempos difíceis e supervalorizar as dificuldades, tornando-se reféns do medo, do desânimo e da apatia. São pessoas que fazem o que sentem e não o que devem, e o resultado é uma colheita de tragédias. O segundo grupo é o das pessoas que têm sonhos, mas que optam por não fazer nada para realizá-los. Elas preferem não correr nenhum tipo de risco e não vão à luta. Na Bíblia, vemos algumas histórias de pessoas assim, como a do paralítico junto ao tanque de Betesda. A crença geral era de que um anjo descia ali e agitava a água do tanque,
e o primeiro que nela entrasse ficaria curado. Entre os enfermos havia um homem que há 38 anos estava paralítico. Jesus, ao vê-lo prostrado, perguntou: Você quer ficar curado? Foi necessário Jesus provocar o desejo pela mudança de vida no coração daquele homem. E o paralítico respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. O homem paralítico estava tão absorvido por aquele método de cura, com a sua solidão, com a sua frustração, que nem percebeu quem estava diante dele: o próprio Deus encarnado, o Senhor da vida. Se Jesus não interviesse, aquele homem persistiria em permanecer ali prostrado e provavelmente morreria paralítico. Existem hoje também muitas pessoas como aquele paralítico. Você pode estar na mesma situação desse homem e pensando que está fazendo tudo para que o milagre aconteça e a sua vida dê certo. Porém, pode, como ele, estar usando um método caduco e impróprio, que jamais lhe trará um resultado positivo. Ainda bem que Deus é soberano e interfere em nossa história de derrota e fracassos, mostrando-nos a solução para o problema. Ele nos diz o mesmo que disse àquele homem paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e anda. A semente da palavra de Deus encontrou um solo fértil naquele coração, que foi curado da sua secura e aridez, e uma vida inteira que deu errado passou a dar certo, porque aquele homem creu e obedeceu a Jesus. O terceiro grupo de pessoas é o das que lutam para que a sua vida dê certo. Sabem que podem fazer tudo, menos deixar a vida passar sem vivê-la na sua plenitude. Aqueles que decidiram fazer a vida dar certo, deixam de olhar o tanque de água e olham diretamente para Jesus e para a sua pergunta desafiadora: Queres ser curado? E logo respondem: Sim, queremos ser curados. Se formos capazes de demonstrar para Jesus vontade de sermos curados das nossas incapacidades, das nossas perdas, do nosso passado horrível, Ele é suficiente para fazer com que a nossa vida dê certo. Fazer a vida dar certo é deixar de olhar as circunstâncias difíceis, o momento economicamente difícil, a situação caótica da sociedade ímpia, a pandemia pela qual passamos, as oportunidades que se foram e as que não chegaram, porque Jesus está conosco e pode trazer à existência o que não existe. As pessoas que decidiram fazer a vida dar certo são aquelas que resolveram fazer a diferença, enquanto outras são indiferentes. Tais pessoas sabem que as suas conquistas dependem da sua obediência a Deus, como Noé. Se Deus estiver ao seu lado, a sua vida vai dar certo. E mesmo em tempos de crise, você crescerá e triunfará. Creia em Deus e aceite os desafios que Ele propôs para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós sabemos que para Ti não haverá nada demasiadamente difícil, porque Tu és o Deus do impossível. E neste momento eu apresento ao Senhor a minha casa, a minha família, cada uma das pessoas que nos ouvem, cada uma das pessoas que estão acompanhando esse canal. E te peço, Pai, entra com providência nessa vida, quer seja cura, quer seja restauração, quer seja provisão, enfim, que o Senhor venha entrar com uma providência, tirando essa pessoa da tristeza, do desânimo, da depressão. Porque mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de crise como pelo qual nós estamos passando, nós sabemos que para Ti
haverá possibilidade de crescimento e por isso nós entregamos a nossa vida em tuas mãos e agradecemos já pela bênção, pela vitória, pela resposta e pelo milagre em nome de Jesus. Muito obrigada, aqui é a Bispa Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.